Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Nós escolhemos um assunto que não tem ligação direta com a pauta trabalhista, com a mobilização sindical específica do momento brasileiro, mas um assunto que tem a ver com os trabalhadores, tem a ver com o Brasil, tem a ver com a nossa democracia, que foi o movimento pelas diretas já. No dia 25 de abril, aniversário de São Paulo, o movimento aqui em São Paulo completou 30 anos, que foi o grande comício na Praça da Sé. Eu lá estava, até porque eu morava ali perto, morava ali na Carlos Souza Nazaré, perto do Mercado Municipal, e até fui a pé com os meus amigos lá para a Praça da Sé. E o governador Montoro liberou o metrô naquele dia e muita gente pôde ir. A mídia cobriu bastante as diretas já e, evidentemente, que cobriu assim com um ponto de vista mais institucional, das lideranças políticas, Montoro, Brizola, Quércia, Lula, né, que participaram do movimento, na linha de frente. Mas o movimento sindical teve uma participação ativa em todo o processo das diretas já, em todos os atos de manifestações para restabelecimento das eleições diretas para presidente e depois também no processo constituinte, na reconquista da democracia, e daí o resto da história todo mundo já conhece. Então nós aqui, o Câmara Aberta Sindical, decidimos fazer um programa para tratar da questão das diretas já do ponto de vista dos trabalhadores e do movimento sindical. Temos já aqui no estúdio o João Carlos Gonçalves Juruna, que atualmente é secretário-geral da Força Sindical, mas na época era metalúrgico, continua metalúrgico, mas era ligado a uma empresa, eu tenho até o nome da empresa aqui, depois vou pedir que ele fale, e ajudou na organização e também a trazer no dia da manifestação, trazer ônibus lotados de trabalhadores até a Praça da Sé, digo trazer porque é na região central de São Paulo. Temos também o Wagner Fajardo, que é dirigente da CTB e da Federação Nacional dos Metroviários, que me parece que na época militava já lá no movimento sindical do metrô. E por fim, o Adilson Barros, que hoje ele é ligado à CUT, mas na época era do movimento estudantil do Rio de Janeiro, participou inclusive lá do grande comício da Candelária, né? Teve muito dedo do Brizola na organização daquele evento, que o Brizola era a grande liderança lá do Rio de Janeiro na época. Juruna, 30 anos de diretas já, movimento cívico amplo, bom porque foi amplo, né? Ajudou muito o Brasil aquele movimento, qual a avaliação que você faz? Eu faço como uma avaliação positiva, porque a luta pelas diretas foi mais um caminho que nós buscamos na época pela democracia, né? Nós não tínhamos direito a eleger o presidente da República naquela época. Durante a ditadura, os mesmos governadores e cidades onde eram de segurança nacional, como aquelas que tinham porto ou uma refinaria, não votavam, né? Então, o movimento, naquela abertura que o Geisel inventou, foi soltando aos pouquinhos, mas eleição para presidente nós não tínhamos direito ainda. Era uma eleição indireta que era feita no Congresso Nacional. E a campanha das diretas vem dentro de um movimento, acredito eu, veio da luta dos trabalhadores, na luta pela anistia, na luta pela reposição das perdas, ali de 78, 79, depois o movimento sindical começa a buscar negociação direta sobre a questão dos salários, e na política o direta já foi importante, porque primeiro congregou vários partidos, várias tendências políticas, né? Você citou o Brizola, eu poderia citar aqui em São Paulo o Montoro, que era governador, né? Foi muito importante, que congregou uma parcela significativa da esquerda, do movimento democrático, e foi um movimento que uniu trabalhadores e aqueles que estavam no poder naquele momento, que eram próximos, defendiam a democracia. Eu acho que foi um movimento civil positivo para nós, mesmo que fosse só a busca do voto, mas isso incentivou vários debates no local do trabalho, que ao longo do programa viremos de comentar. Perfeito. O Juruna me trouxe um livro aqui, da Força Sindical, 20 anos de lutas, a história da Força Sindical, e aqui na página 84, há uma foto embaixo, aqui se o Fernando puder mostrar, com uma faixa Eleições Diretas, Começo de um Novo Brasil, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo. Há uma faixa também dos oficiais de justiça, que naquela época era uma associação, porque o servidor não podia ter sindicato, e há outras faixas aqui que a gente não consegue identificar, de entidades de classe, de entidades de trabalhadores. Portanto, o movimento sindical muito presente naquele comício, né, das diretas já na Sé.
Eu também tenho outros materiais aqui que vou mostrar no correr do programa. A gente vai mexendo assim nas coisas guardadas e vai encontrando coisa, até se surpreende que nem lembrava que tinha mais. Wagner Fajardo, você, metroviário, participou do movimento Direta Já, e que balanço você faz? Em que você destacaria que o movimento foi positivo para o povo brasileiro? Primeiro, acho que foi o primeiro movimento que se realizou no país no período da ditadura, que conseguiu ser um grande movimento de massas, né? Esse é o principal ganho, né? Há quem diga, né? Eu estava lendo inclusive uma reportagem da Folha, que um dos entrevistados por ela dizia que foi uma grande derrota que o povo brasileiro sofreu nas Diretas Já. Eu tenho uma avaliação completamente oposta a isso. Como assim, né? companheiro? Uma grande vitória, né? Foi uma grande derrota, que o povo ficou triste, frustrado. Não é verdade isso, né? Nós vivíamos naquele período um momento de muita efervescência do movimento social. Nós vínhamos do movimento da caristia, nós vínhamos do movimento de contestação à ditadura pelos trabalhadores, né? Nós vínhamos da realização do conclate, a greve geral, né? Da greve geral, né? de 21 de 83. julho, né? De 21 de julho, que nós tivemos nossa diretoria do sindicato, inclusive, cassada. No período das diretas, inclusive, dessa mobilização, nós, os metroviários, fomos dirigidos por uma diretoria cassada. Nós criamos um centro cultural dos metroviários, né? A empresa, que é estatal, e o Montoro, não reconheceu a intervenção e continuou negociando com a diretoria cassada. Que né? bacana. Então foi um movimento muito importante, inclusive nós metroviários, né? Aqui pelos bastidores, né? Nós que fomos lá conversar com o governo, com a Almina Afonso, que era o secretário de Negócios Metropolitano, e propusemos a liberação da catraca no metrô. Olha, não sabia disso. Foi, Câmara Aberta fazendo uma revelação histórica aqui. Foram os dirigentes dos metroviários, né, que foram lá numa negociação. Tinham vários companheiros que militavam no PMDB, tanto os que estavam nos partidos clandestinos, PCB e PCdoB, né, como outros companheiros que eram democratas e que militaram e continuaram no PMDB, né. Nós levamos esse pleito, né, e foi um processo importante, porque aquele dia, inclusive, ajudou na mobilização, no dia de feriado em São Paulo, né. Então, eu acho que foi uma grande conquista do povo, né? Foi uma grande conquista dos trabalhadores que perceberam, porque até então as lutas que estavam sendo realizadas era a luta de trabalhadores enfrentando a polícia, né? Nós tivemos ali uma união cívica muito importante, né? Em que os partidos políticos jogaram um papel importante, mas os movimentos sociais também. Né? Os movimentos sociais estavam ali presentes, e o movimento sindical não ficou de fora, pelo contrário, né? Participou ativamente, até porque vivia um momento de efervescência muito grande, né? Mesmo com as intervenções nos sindicatos, mesmo com a vigência da ditadura, né? A gente vivia um momento muito importante que desembocou depois na possibilidade da construção da Constituinte, das eleições nas capitais e nos municípios de segurança nacional, né, que foi tudo em 88, né, que saiu tudo fruto de um processo de derrota da ditadura no colégio eleitoral, né, que aí a gente tem que negociar depois, conversar um pouquinho depois. Adilson, você hoje é integrante da direção nacional da CUT, mas na época era estudante. Não sou da direção da CUT, sou da direção da Contraf. Desculpa, da Contraf, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, dirigido lá pelo Cordeiro, né? Presidido por ele. Muito bem, você era estudante. Na época a Uni estava na clandestinidade. Os estudantes participaram da Direta Já por meio das suas instituições ou foi naquela base do entusiasmo da estudantada? Acho que teve um certo entusiasmo, mas acho que é preciso contextualizar a seguinte questão. O que nos chamava a atenção é porque já era um momento de mudança e transformação no país, né? Eu acho que estava na hora de jogar uma pá de cal na ditadura militar. E eu acho que a gente encontrou o momento certo. Eu acho que também as camadas populares já estavam convencidas do momento de transformação. Então acho que precisava mudar naquele momento e tinha umas grandes lideranças que estavam na linha de frente, né, do movimento. Então acho que combinou, e se você já votava para governador,
a gente já sentia uma necessidade real de voltar para presidente. Que para governador nós reconquistamos em 82, né? Sim, Eleição de 82. Isso, com Minas Gerais, com o Tancredo e o Montoro aqui em São Paulo. No Rio. Depois o Brizola no Rio, também que foi um marco que deu toda a sustentação, né, para que esse movimento chegasse ao Rio de Janeiro, na Igreja da Candelária, que foi também, acho que, de extrema importância. Agora, pensar na participação dos trabalhadores, a gente tem que pensar que a CUT estava acabando de ser fundada, né? Acabada de ser fundada, e eu acho que também estava numa efervescência também, a América Latina também já contribuía, porque passava por uma situação de carestia, também regime ditatorial, né? E a gente pode citar aqui um exemplo crasso, que é a questão no Chile, do Pinochet, né? Sim, sim. Então, acho que o Brasil não poderia ficar de fora dessas frentes, dessa luta importante. Então, acho que é isso. Os trabalhadores já estavam indignados, mesmo sabendo da importância do voto. Acho que não é só a questão de eu quero votar para presidente, quero o mote naquele momento, mas assim, acho que existia um momento que a gente precisava encontrar um caminho para essa população, né? E acho que os trabalhadores foram encontrando o melhor momento de diálogo com as suas referências, né? Já existindo uma possibilidade de indicação de um presidente civil, né? O primeiro, né? Esse debate que acho que já existia naquele momento, né? E um momento emblemático, e acho que foi uma busca de uma unidade no objetivo só, que foi as grandes lideranças, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, o Tancredo Neves, Leonel Brizola, todas essas grandes lideranças resolveram buscar a unidade, com exceção, acho que, das lideranças dos partidos de direita, né? E aí acho que a gente tem que dar uma retomada, se for buscar esse debate, né? Como é que foi a situação da PEC, né? Da PEC 5, né? Que depois virou a emenda do Dante de Oliveira, chamada nisso, né? Acho que tinha uma movimentação por trás disso, tanto que não conseguimos um voto suficiente, acho que faltou 2/3 nesse período. Então, acho que daí tudo tem que buscar isso para poder ter uma referência do movimento da Direta Já. Perfeito. Ô Juruna, conversando com o telefone outro dia, até para a gente falar aqui sobre a ideia do programa, você dizia que nos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, que naquela época devia ter uns 300 mil na base, era bem grande, porque a base reduziu em razão de que o setor de serviço acaba substituindo nas metrópoles a indústria. Vocês fizeram ônibus para buscar trabalhadores nas fábricas? Conta para a gente como é que foi feito isso, mas foi precedido de um ato no sindicato, não teve um ato do sindicato pelas diretas? Aconteceu o seguinte, naquele momento, como já disseram os companheiros, teve a fundação da CUT, mas antes teve o Conclate mesmo da Praia Grande, né? Depois nasce a CUT em 83, e aquela articulação que não vai para a CUT se mantém como uma coordenação nacional das classes trabalhadoras. Não era uma central. Não era uma central, mas ficou com o nome Conclate, que depois nasce a CGT. Mas em relação às diretas, eu acho que essa ideia de querer votar para presidente já começou o debate social no movimento geral, e nos sindicatos também teve uma efervescência sobre esse assunto. No sindicato, desde que eu participei do primeiro congresso em 80, 81, do 8º Congresso dos Metalúrgicos, e aí já se colocava essa ideia das diretas já. E nós fizemos assim, quer dizer, nosso sindicato participava com a frente com os demais sindicatos, o nosso presidente, na época, o Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, participou com o Meneghelli naquela foto histórica da Folha de São Paulo, como é que fala, em cima da Folha de São Paulo, onde foi uma foto para falar das lideranças que estavam no comando, né? Nosso presidente participou, e nós aproveitamos da questão das diretas, da palavra direta, do direito de votar, para, nos locais de trabalho, fazer as duas coisas, fazer a propaganda política da questão do voto, mas fazer também eleições diretas para as principais reivindicações que o local do trabalho exigia. 40 horas, melhoria das condições de trabalho, eleição de CIPA, quer dizer, colocava um elenco de reivindicações e colocava como mote direta já na fábrica. Então, os trabalhadores chamavam o sindicato para fazer uma discussão sobre uma pauta de reivindicação, mas ao invés de a gente levar a pauta, a gente levava uma pesquisa. Entendi. Né, direta já na fábrica. E aqui, confesso, a ideia veio do companheiro Cleodon Silva, que naquela época era do MOSP, do Movimento de Oposição Sindical Metalúrgica, mas atuava ali na nossa subsede em Santo Amaro, e nós incentivamos os trabalhadores a participarem do debate político
que era votar para presidente, e ao mesmo tempo votar nas reivindicações. Interessante. Então, lançava a pesquisa para 500, 600, 1.000, 2.000, quantos tinham na fábrica, recolhia a pesquisa, convidava quem quisesse ir para a subsede e fazia ali a votação e apresentava como pauta para a negociação dos problemas. Então, eu acredito que isso fez com que envolvesse os trabalhadores nessas ideias, e o sindicato, como os demais sindicatos, financiou ônibus para ir para a Praça da Sé, né? Além dos metalúrgicos, quem mais que buscou? Metalúrgico, químicos, bancários mesmo, quer dizer, várias categorias aqui da capital fizeram isso. E nós estamos citando o dia 25 de janeiro, né? Que foi o aniversário da cidade. Aniversário da cidade. Mas depois teve no Anhangabaú. Em abril. Foi enorme, no Anhangabaú também foi. Então, e esse do Anhangabaú foi no dia de semana. Não teve tanta visibilidade. Foi no dia de semana, e aí nós levamos o pessoal de ônibus até o metrô. Certo. E do metrô, eu lembro que não estava liberado assim, porque liberado foi só no feriado, mas quando chegou, nós somos mais de 1.500 pessoas só da Zona Sul, que chegamos junto ali no Jabaquara. Então, houve aquela rapidez deles de abrir o metrô, entendeu? Para o pessoal poder ir para a manifestação. E não abre para ver? Então, aí eu vejo isso como uma coisa positiva, como você colocou, porque a participação popular, ela se dá de várias maneiras, né? E se você cria condições, se você faz o debate com os trabalhadores, ele debate o local do trabalho, ele debate o futuro do seu país, e ele quer mudanças no seu país, e age ativamente como agimos e como agirão, se assim porventura precisarmos defender a democracia. Perfeito. Interessante o depoimento de Juruno, depois o Wagner pode falar aí disso também. Eu peguei um recorte bem velho no jornal aqui, até onde eu trabalhei, o Liberal em Americana. Eu tenho a impressão que é de 88 esse jornal aqui. E diz o seguinte: sindicatos encaminham carta pedindo eleições diretas já. E você vai ver aqui, quem assina a carta? Associações dos aposentados e pensionistas, do vestuário e sindicatos motoristas, mestres e contramestres, borracha, têxteis, metalúrgico, bancários, construção civil e taxistas, que era uma associação. Portanto, não foram só os grandes sindicatos, que é o sindicato mais de linha de frente, uma estrutura e uma tradição de greve, de militância, etc., espalhou na base a ideia da democracia e das diretas já. E também, fazendo justiça aqui a quem nos auxiliava na época, por orientação do Alboré, do Sérgio Gomes, e do João Guilherme, da Marisa, etc., no sindicato onde nós atuávamos, nós fazíamos a eleição direta da pauta. Isso. Então, na Godinha Americana, a gente punha urna na porta da fábrica, o peão vinha e depositava o voto ali. Ou seja, ele estava votando a pauta, mas ele também estava dizendo que ele queria votar para presidente. Havia, Juruna, um engajamento sindical, mas também era um lance de educação política e de civismo. Então, eu queria dar esse relato porque eu acho que isso foi mais ou menos uma tônica no Brasil inteiro. Eu vou pular o Wagner aqui, depois volto para você, Wagner, para não ficar repetitivo. O Adilson Barros, que diferença assim, você avalia que houve entre os grandes atos de São Paulo e o grande ato do Rio, ou foi tudo muito parecido? Assim, colorido, muito ruidoso, artista cantando, acredito que o objetivo era único, né? Acho que estava na hora, porque o Rio de Janeiro também respira a política, né? E já respira porque nós tínhamos um governo progressista, né? O Leonel Brizola, queira ou não, foi uma grande referência, né, para o país, né? Disputou várias vezes a presidência, e acho que o momento do Rio de Janeiro não foi só a questão que São Paulo iniciou, acho que na verdade São Paulo nem iniciou, acho que em Pernambuco, uma cidade menor chamada, acho que Abreu e Lima, que chegou acho que levar 10 mil pessoas para as ruas já pensando no movimento Direta Já. Então acho que é preciso ressaltar isso, que ver que o Nordeste também já estava, como diz o jovem, já estava antenado já, né, nesse movimento. Então acho que o Rio de Janeiro também acho que conseguiu dialogar muito bem com as massas, né? E os estudantes tiveram uma participação fundamental, como foi dito aqui, mesmo na clandestinidade, mas a gente conseguia conversar com as pessoas na rua, e os sindicatos também contribuíram, e nós tínhamos toda a dificuldade, e quem relata isso são os mais antigos do período da década de 80, do início de 80, dizia que a dificuldade de construir um panfleto, porque foi um movimento panfletário, né? Nós não tínhamos uma mídia por trás. Sim. Porque pelos relatos e os grandes pensadores políticos, historiadores, diz que a Folha de São Paulo teve um papel fundamental, contribui inclusive, mesmo que eu acho que seja mercadológico, porque queira ou não, depois desse período todo, a Folha de São Paulo conseguiu um número de vendagem de exemplares muito grande. Fazia uma disputa, inclusive, aqui com o Estadão, né? É verdade. E lamentar só que esse período da Rede Globo se omitiu muito. Mesmo ter mandado
toda a classe artística para as ruas, eu acho que era mais para, de repente, tentar convencer a sociedade, e aí a gente sabe como é que foi o papel da Rede Globo no movimento da ditadura, né? Ela apoiou o tempo todo, e isso tem que deixar claro. Nós tínhamos dois canais de televisão que conseguiam também seguir o mesmo caminho da Folha, né? Que foi a Band na época, a Bandeirante, né? A Rede Bandeirante Televisão e a extinta TV Manchete. Então, acho que os trabalhadores conseguiram enxergar o que nós queríamos de verdade, né? Nós queríamos não só votar para presidente, mas nós queríamos uma transformação dentro do país, né? E foi que conseguiu, os resultados estão aqui. Né? E deixar claro que a representação sindical já sinalizava que o nosso propósito não era só economicista, não era só em busca de aumento salarial, e sim, acho que uma luta mais ampla. Wagner Fajardo, Metroviário. Eu tenho aqui um panfleto que a gente pegou pela internet, não original, de uma convocação da CUT, Marcha Brasília por Diretas Já. E aqui tem um box vazado, né? Preto no branco, ou branco no preto. Marcha Brasília por Diretas Já, 10 de outubro. Olha, Juruna, 40 horas semanais, reajuste trimestral, porque a inflação era muito alta na época, salário-desemprego, porque não existia salário-desemprego no Brasil, reforma agrária, e aí tem o seguinte detalhe, radical e sob o controle dos trabalhadores. Revogação dos decretos-leis 2100 e 2065, que acho que era os decretos de arroz salarial, né? Isso. Reposição das perdas salariais, ruptura dos acordos com o FMI, graças a Deus já passa longe aqui do Brasil agora, prestação do BNH limitada a 20% do salário, punição dos assassinatos, revogação da Lei de Segurança Nacional, punição dos assassinatos sindicalistas e punição dos torturadores e corruptos. Portanto, Wagner Fajardo, tem toda aqui uma pauta que ela é política e sindicaleira ao mesmo tempo. Então eu queria ver se é possível, senão não precisa responder. Você acha que o movimento Direta Já, quer dizer, não existe o fato, existe o processo. O movimento Direta Já, ele é resultado de um acúmulo de lutas do povo brasileiro contra a ditadura. Que eu não digo ditadura militar porque os civis participaram, o Carlos Lacerda, o povo da mídia, etc, etc, e muitos se enriqueceram com a ditadura, né? Mas eu queria saber o seguinte, se você acha que depois da Direta Já também vitaminaram o movimento sindical, assim, teve aquilo transmitiu uma energia para o movimento sindical, ou você não percebeu isso? Não, eu acho que nós não podemos ter dúvida que todo o processo de movimentação de massas mexe com o movimento sindical. Né? Se nós formos fazer um paralelo, né, as jornadas de junho do ano passado fez com que as centrais construíssem uma pauta única, né, e se reunificasse, estava com alguns problemas, mas se unificou, inclusive com os trotiquistas que se negam a se unir com o restante do movimento sindical, né, para conseguir uma pauta única no ano passado para entregar para o presidente da República, né, com as principais bandeiras do movimento sindical. Aquela marcha de março, né? Não, as lutas, as revoltas dos estudantes. Sim. A revolta dos estudantes logo após, naquela semana... do passe livre. Do passe livre. Sim. Logo em seguida, nós tivemos uma reunião de todas as centrais, inclusive com lutas, tá certo? Para entregar, e foram entregar uma pauta para presidente da República na semana seguinte. Foi o ato dia 1º de julho, né, Júlio? Foi um grande ato. Exatamente. Foi. Então, eu estou querendo fazer o contraponto, que é isso, quer dizer, nós fizemos uma greve geral em julho, né? A greve geral de julho de 83, né, mexeu com as estruturas do país, né, abriu um leque grande do ponto de vista da luta dos trabalhadores, né, e naquele momento, em novembro, começa a se falar na questão das diretas já, chega em janeiro, nós fazemos o ato, tinha até um setor do movimento sindical, a CUT principalmente, né, tinha dúvida, inclusive, se a gente devia se unir com os governadores, não sei o quê, papapá. Tinha aquele problema, nós no Conclate já tínhamos decidido participar, mas tinha certo uma dúvida, porque o PT já tinha realizado um ato na Charles Miller no mês de dezembro. Que foi um grande ato. Que foi um grande ato, muita gente, né? E aí ficou naquela dúvida se devia participar junto com os governos, porque tinha todo aquele movimento, tinha tido derrubada das grades lá do Palácio dos Bandeirantes, a polícia teve que agir, foi todo um processo complicado que nós vivíamos naquele momento, né? Mas
Eu não tenho dúvida, né? Aquele momento e aquele ato de 25 de janeiro, que desembocou depois em abril, num grande ato em Anhangabaú, que no caso dos metroviários, por exemplo, naquele ato em Anhangabaú, nós paramos as atividades na região central, tinha um prédio administrativo do metrô ali na Rua Augusta, tem até hoje, né? Nós saímos todos, tinham 2 prédios ocupados ali, nós saímos todo mundo do prédio, foi aquela massa de trabalhadores numa passeata para chegar no Anhangabaú, a gente participou direto desse processo. Por que eu acho que essa questão tem importância com a pauta sindical? Porque a pauta sindical, esta pauta, que era 40 horas semanais, que é uma pauta atualíssima, né? Mas ela resultou na redução da jornada de trabalho para 44 horas na Constituinte. Ela resultou, né, nas liberdades sindicais. Fim da intervenção. Fim das intervenções dos sindicatos. Ela resultou, o primeiro ato do Sarney foi legalizar os partidos comunistas. Tá certo? Um dos primeiros atos do Sarney quando assume a presidência da República. Então, quer dizer, isso tudo o que foi? Foi pauta nossa, né? Foi pauta do movimento social, né? Foi pauta a questão da liberdade de greve, que está na Constituição, né? Que depois eles manobraram para tentar impedir. Mas, de qualquer forma, nós temos hoje construído, e a possibilidade de ter um presidente operário, ela surgiu daquele movimento, não foi de outra, né? Este processo é um processo que vai desencadeando, né, uma grande politização da luta dos trabalhadores, né, e que na década de 80 teve o seu marco, né, com a Constituinte, né, e em 92 com a eleição em 98 com todo aquele processo de eleição direta. Aí em 89 quase ganhamos a eleição com Lula, tá certo? E depois, 12 anos depois, a gente tem a eleição para presidente em 2002. Começamos o século XXI, né, com uma nova cara do Brasil, graças a um processo que começou lá atrás, né, em 80, em 84, com o movimento das diretas. Eu acho que esse é o ensinamento que a gente tem que ter. Quer dizer, na realidade, o movimento das diretas permitiu imprimir uma derrota à ditadura. Certo. No colégio eleitoral, mesmo que tivesse gente que não concordasse com aquilo naquele momento, né? Mas teve todo um processo que eu acho que foi fundamental para os trabalhadores, esse movimento, e foi fundamental, como todo movimento de massa, para as conquistas democráticas do povo. Perfeito. O Wagner citou aqui a legalização dos partidos comunistas. Eu, por acaso, trouxe aqui, eu estava vendo jornais antigos lá na agência, o Voz da Unidade, que era o jornal oficial do PCB. Aliás, era um bom jornal, eu gostava de ler, era bem escrito. E a Americana tinha 3 pessoas que assinavam lá. Um era o padre, agora o padre não sei se assinava, porque ele, para ver o que os comunistas estavam fazendo, porque o padre é tudo anticomunista, ou se ele era simpático. E combatividade e disciplina são as armas do PCB na luta eleitoral. Aqui o PCB já de olho no voto também, né? Os partidos foram legalizados. E na direta já, fazer uma fofoca, que o Comitê Central não apoiou muito não, né? O Comitê Central ficou meio em cima do muro, na recolheta, mas aí a base do PCB, partido, você está falando. PCB. É porque o PCdoB entrou com tudo. Então, o PCdoB estava com... O Comitê Central, segundo consta, fez corpo mole, aí a base, as instâncias de base atropelaram, aí não teve quem segurasse. Mas isso é só uma fofoca lateral ao programa. Não é isso, nós estamos discutindo aqui hoje. Nós estamos tratando com o Juruna, com a Dias, com o Fajardo, a participação dos trabalhadores do movimento sindical no impressionante e histórico movimento Direta Já. Temos um intervalo, vamos fazer aqui uma pausa, voltamos já com Câmara Aberta Sindical. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O presidente Mota da FEComerciários e o presidente do Sincodiv São Paulo, Otávio Valejo, se reuniram quarta-feira, dia 15, para discutir o encaminhamento da Convenção Coletiva dos Comerciários que trabalham nas concessionárias e distribuidoras de veículos no estado de São Paulo. Participaram da reunião dirigentes sindicais, além de assessores das 2 entidades sindicais.
O presidente Mota recebeu sexta-feira, dia 17, na sede da FEComérciários, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal de São José do Rio Preto, Fernando Tadeu da Costa Passos. Em pauta, patrocínio da Caixa ao 22º Congresso Sindical, realizado em 2013. Ajustes na parceria com a Cooperativa Habitacional dos Comerciários, visando ampliar o benefício da casa própria à categoria e novas parcerias para beneficiar ainda mais os comerciários. Fernando Tadeu esteve acompanhado de dirigentes da Caixa. Eu sou Sebastião Soares, sou diretor nacional de comunicação da nova Central Sindical de Trabalhadores e faço uma saudação ao movimento sindical de São Paulo, essa locomotiva que expande a nossa luta, e a classe trabalhadora de São Paulo, convidando-os para conhecer melhor a nova Central. Acesse www.ncst.org.br ou pelo Facebook, apenas Nova Central. Sejam bem-vindos. Na última terça-feira, o ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira, anunciou o envio de ofício à Casa Civil para a proposta de medida provisória que prevê a contratação temporária de trabalhadores para as áreas de turismo, hotéis, bares e restaurantes. Um dos objetivos seria facilitar a admissão para trabalhos curtos durante a Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, sem a necessidade de registro em carteira de trabalho. Assim que souberam do envio do ofício, os representantes dos trabalhadores se reuniram aqui na sede da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Paraná para discutir sobre a decisão do ministro Gastão Vieira. Para o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, Moacir Roberto Tesch Auriswald, esta questão não foi discutida com os trabalhadores da categoria e a confederação que os representa. Nós estamos muito preocupados e chocados com a decisão do ministro Gastão Vieira, ministro do Turismo. Por causa de uma decisão dessa, de flexibilização da lei do trabalho, de criação de uma nova modalidade de regulamentação de trabalho. Primeiro, que ele não seria a pessoa adequada, o ministério adequado, deveria ser o Ministério do Trabalho. Segundo, a presidente Dilma, em reunião com as centrais, falou com todas as letras: no meu governo, nunca flexibilizarei os direitos dos trabalhadores. Portanto, nós acreditamos na presidente que no governo dela não haverá flexibilização das leis de trabalho. Muito bem, estamos aqui de volta com Câmara Aberta Sindical, que hoje não fala especificamente de uma categoria profissional, especificamente de uma negociação salarial, especificamente de uma greve ou de uma lei, né? De uma conquista de uma categoria, como a gente abordou no programa anterior, a conquista dos vigilantes, que foi o adicional de 30% de periculosidade e risco de vida, uma luta que vinha há cerca de 15 anos e agora beneficia mais de 800 mil trabalhadores da área da vigilância privada, e aí é um pouco mais, que também são os guardas civis municipais, os guardas portuários, etc. Hoje nós estamos falando da participação do movimento sindical nas diretas já, da participação dos trabalhadores. E aqui é um entendimento, eu creio que até consensual e unitário, né, do João Carlos Gonçalves, o Juruna, que é metalúrgico, que hoje se encontra na Secretaria-Geral da Força Sindical, do Wagner Fajardo, que é metroviário e hoje é dirigente da CTB, mas é da Federação Nacional dos Metroviários, e do Adilson Barros, que na época das diretas já era estudante e hoje integra a direção da Contraf, porque ele é bancário. Há um entendimento de que aquele movimento das diretas já era resultado de um acúmulo de lutas. Nós tivemos o golpe militar de 1º de abril de 64, um regime que não teve só participação dos militares, muitos civis, a elite reacionária brasileira apoiou o golpe,
e teve conexão com os Estados Unidos, que na verdade o grande fiador do golpe aqui no Brasil foram os Estados Unidos. Até que eles tinham um projeto, todo mundo sabe, caso houvesse resistência, dividiriam o Brasil em dois, e a partir de Minas seria Brasil do Sul, acima de Minas, Brasil do Norte, como eles tinham feito na Coreia, como tinha feito no Vietnã e em tantos outros lugares. Mas o fato é que não se votava e se buscava votar para o presidente, porque o direito tinha sido cassado em 64. Mas nesse ínter houve a greve da Cobrasma, houve a greve em Contagem, houve uma greve numa mina longa também em Minas Gerais, houve em Guarulhos também, na época que houve a greve da Cobrasma, cerca de 8 ou 10 fábricas pararam também, de modo que já vinha um acúmulo de lutas. Depois a luta contra a carestia, que tinha movimentos na Praça da Sé, a luta pela anistia, contra a Lei de Segurança Nacional, contra o decreto 477, que o estudante não podia fazer política, era proibido já o passarinho, metia a tesoura, não podia estudante, né, entre aspas, fazer política. Então havia muitas frentes de luta que depois encontrava convergências em certos momentos. Movimento contra o arroz salarial e assim por diante. Bom, dito isso, eu estou até para dar o contexto aqui que solicitou o Adilson, né? E também com base no que me falava aqui o Wagner Fajardo. Nós restabelecemos a direta já, e infelizmente o primeiro presidente da República que nós elegemos, eu não, porque eu não votei nele, trabalhei contra ele o tempo inteiro, foi o Collor de Mello, que eu sabia de onde vinha, de que cepa vinha aquela candidatura, né? Mas o processo democrático ganhou, levou, não é verdade? Aí, para que a gente não perca o fio da história, o Itamar Franco assumiu quando o Collor renunciou, porque não houve impeachment verdadeiramente, ele renunciou antes do impeachment. Depois houve a eleição do Fernando Henrique, e depois do Lula, e depois da Dilma. E teve o Sarney, né, no período pós-ditadura, que foi a eleição indireta pelo colégio eleitoral. Juruna restabeleceu a democracia. A grande luta, eu acredito que do povo brasileiro e dos trabalhadores, foi para que essa democracia fosse mais representativa, mais ampla, e nós avançássemos nos direitos sociais. Você acredita que aquele acúmulo de lutas gerou avanço na área social também? Bem, eu acredito que sim. Primeiro porque com a luta pela democracia nós ampliamos o leque de participação partidária, de organizações partidárias, de partidos políticos próximos dos trabalhadores. A legalidade dos partidos comunistas, né, PCdoB, PCB, a formação do PT, a formação do PDT, que seria PTB se não houvesse uma tramóia de tirar a sigla do Brizola. Tramóia do Golbery, da Conte. Com certeza, que entregou a sigla do PTB para a turminha dele. Então, eu creio que nós ampliamos a participação político-partidária dos trabalhadores e, com essa questão de debater voto, não voto, participar dos rumos do seu país, incentivou-se muito a participação dos trabalhadores nos partidos. Eu acho que esse também é um dado fundamental, não é? E aumentou também em demasia a participação dos trabalhadores no sindicato, porque os sindicatos também não tinham hoje, por exemplo, a gente pega uma pauta, vai lá no patrão, negocia, faz greve. Antes não era bem assim, né? As convenções coletivas eram decididas pelos tribunais, né? Não tinha... Era obrigatório fazer mesa redonda na DRT? Não, então, tudo isso. Quem determinava o aumento era o tribunal. Né? Arbitrava. E se fizesse greve, era cassado. Né? Então, acho que todas essas conquistas, eu creio que foi positivo, porque melhorou as condições sociais de você poder buscar o que é seu e também de você dizer o que nós pensamos. Por exemplo, nós estamos aqui nesse programa, é uma conquista. Né? Naquela época não podia ter um programa como esse de falar abertamente as coisas. Então, eu vejo que o movimento social, ele só avança se os trabalhadores participarem, se os trabalhadores se organizarem no sindicato, nos partidos que eles acreditam, e mais do que isso, a democracia não é uma palavra assim abstrata, é fato, coisas que nos colocam no frente a frente em relação àquilo que nos interessa e àquilo que nós decidimos fazer. Mas é preciso também que a gente amplie no Congresso Nacional a participação dos trabalhadores, que coloquemos pessoas que sejam representativas dos trabalhadores para aumentar o nosso poder. Se nós acreditamos que o caminho também é o voto democrático, nós temos que ampliar o nosso voto lá. Mas principalmente a organização do local do trabalho, com o sindicato, com as organizações que possamos criar no nosso ambiente, na fábrica, no comércio e no banco. Perfeito, obrigado, Júnior. Adilson, vou fazer a mesma pergunta. Que avanços sociais você aponta desde o processo movimento direta já, processo da Assembleia Nacional Constituinte, primeira eleição direta para presidente,
e até agora o governo da Dilma, que foi presa política, era guerrilheira, é marcadamente de esquerda. Isso não tira da biografia da Dilma, acho que nem ela quer tirar. Mas o que você aponta assim, de avanços sociais no Brasil? Bom, eu acho que os sindicatos tiveram uma participação importante, eu acho que inclusive de colaboração com o fortalecimento dos partidos, né? E acho que é preciso ressaltar que teve um movimento muito forte para fragilizar, né, o sindicalismo, tanto que os sindicatos no terreno período passaram por intervenção, né, nós tínhamos dificuldade inclusive de estar nas ruas, essa coisa da representação na negociação salarial era muito ruim, porque nós tínhamos os tribunais nos perseguindo. Então, acho que teve todo um processo que, mesmo assim, fez com que a gente não recuasse, né? Acho que é preciso que a gente ressalte aqui e fale. Agora, ter um sindicalista na linha de frente, numa luta importante, né, para a classe trabalhadora, né, ter um metalúrgico, né, isso passou a ser, para a gente, um fato histórico, né, e acho que incomodou muita gente, que até então... Hoje você entender, quando a gente conquista a presidência da República, depois de uma luta, né, incessante, né, inclusive com a democratização no país, processo democrático no país, a gente se aproxima das camadas populares mais pobres, né, isso daí acho que foi de fundamental para que a gente chegasse hoje. E aí ficou muito mais fácil, mesmo com toda a dificuldade, acho que nós ainda temos um resquício, né, dessa ditadura, né, acho que também não se transforma um país em 10 anos, né, nós temos muito a conquistar, acho que os sindicatos estão fortalecidos, os partidos mais progressistas também estão fortalecidos, e acho que é isso que o Juruna falou, a gente precisa estar no Congresso, a gente precisa estar na Câmara também, tem que ter uma representatividade massiva dos trabalhadores, ainda tem muito pouco, tanto que a gente não consegue avançar em alguns projetos, né? Então, eu acho que nós temos muito que percorrer. Nós temos uma pauta, como foi dito, entregue à presidenta Dilma. Eu acho que as centrais sindicais têm que começar já um momento, porque acho que é um momento de cobrança, nós vamos num processo, num ano eleitoral, a gente quer reeleger a presidenta, né? Acho que pelo menos parte da categoria, as pesquisas estão aí, parte da classe trabalhadora, as pesquisas estão aí e mostram que há uma real necessidade dessa reeleição. E acho que os sindicatos, os estudantes, os partidos políticos que estão nessa aliança têm um dever, né, de estar nas ruas, inclusive para mostrar para essa população aí que se diz indignada, né, nós temos um movimento de indignação, eu acho que ele é legítimo, mas não é um movimento que nem se compara no que foi a direta já. Certo. Então, acho que, como diz no vídeo do presidente Lula, ele sinaliza que a gente precisa valorizar mais a democracia. A gente tem uma real necessidade porque não foi através de uma negociação que a gente conseguiu chegar onde chegou, né? Foi através de luta, foi através de morte, inclusive, muitos morreram, né? Acho que o sindicalismo também sofreu muito isso, nós temos, inclusive, sindicalistas que contam hoje que passaram, que sofreram na mão da ditadura, que foram perseguidos e a maioria mortos ainda sem resposta, né? Estão buscando agora e temos um ato que sinaliza isso, que reivindica e cobra. Perfeito. Wagner Fajardo, que não quero ser repetitivo, mas eu acho que é importante pontuar, né, conquistas que o povo brasileiro, não necessariamente os trabalhadores, ou especificamente os trabalhadores, acumularam após as grandes jornadas cívicas, como a direta já, depois a eleição para presidente, processo constituinte também. O que você relacionaria como avanço assim, mais significativo? Eu te pergunto, você aponta algum retrocesso? Não, eu acho que o movimento das diretas, esse processo que nós vivemos no Brasil nas últimas 3 décadas, né, ele, que agora completa 30 anos, né, as diretas já, o movimento, eu acho que essas 3 décadas foram décadas de avanço, primeiro, né, mas nós tivemos um período de um grande retrocesso, né. Muita coisa que a gente conquistou na Constituinte nós perdemos durante o período neoliberal. Né? Isso nós temos que... E os traidores desse processo foram muitos que estavam conosco nos palanques das diretas. Né? Então é bom que a gente tenha claro isso. Né? A conquista que nós tivemos em 88, né?
com a Constituinte, né, fruto dessa luta que começou no final da década de 70, começo da década de 80, com os movimentos grevistas, né, com a criação da CUT, depois a criação da CGT, né, a liberdade sindical, a busca, né, de ampliar os direitos dos trabalhadores, as grandes conquistas que nós tivemos na Constituinte do ponto de vista dos trabalhadores, né, a igualdade entre homens e mulheres não é uma coisa pequena, tá certo? Não podemos minimizar isso, foi uma grande conquista. A grande conquista da redução da jornada de 44 horas, liberdade de greve. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Né? Então nós tivemos o direito de voto dos analfabetos e dos 16 anos. Direito de sindicalização do servidor público, que era proibido. Exatamente, criação dos sindicatos de servidores públicos, né? As liberdades sindicais. Quer dizer, foi um arcabouço, um legado muito grande, né? Que inclusive, mesmo passando porque nós vivemos um período de ditadura, né, e que a gente às vezes compara que do ponto de vista dos trabalhadores, né, a ditadura não precisa necessariamente ser uma ditadura militar, né? Sim. Porque o período neoliberal, para nós, o movimento sindical, foi extremamente ditatorial, tá certo? Começou com aquele processo dos petroleiros, né? Sim. Mas metroviários foram criminalizados, metroviários foram presos porque faziam greve, tá certo? Nós tivemos durante esse período da década de 90, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, foram terríveis os problemas. Nós pegamos aquele problema de Carajás, né? Como que o assassinato até hoje, né? Muita gente impune. Por quê? Porque o Jader Barbalho, junto com o governo federal, não fizeram nada para apurar aqueles processos, né? Então, a criminalização do movimento sindical e do movimento social ainda está na pauta nossa. Por quê? Porque esse é um problema que ainda nós não conseguimos remover, né? Nós ainda temos o Ministério Público aí perseguindo, né? Tentando fechar sindicatos, acabar com a liberdade sindical, né? Nós temos a atuação de vários governos estaduais. Veja que como que a Aécio trata os trabalhadores, como que o Alckmin trata os trabalhadores, né? Nós não podemos minimizar isso. Essa gente quer a volta do neoliberalismo, né? E para eles não se... E eu acho que tem um setor do movimento sindical que, embora seja muito combativo, acaba jogando água nesse moinho, né? Nesse moinho da direita, né? Por quê? Porque não consegue compreender que nós vivemos um país hoje democrático, graças a um governo democrático que nós temos. Tem limitações e tem problemas o governo Dilma? Temos um monte, né? Nós entregamos uma pauta enorme lá e não temos essa pauta atendida. Agora, independente disso, nós não podemos negar. Eu fui na Argentina num encontro no final de novembro, de metroviários, e o presidente do sindicato dos metroviários lá de Buenos Aires, ele teve um debate lá com o trotskista, por conta do governo da Cristina, né? Aí o trotskista dizendo que não tinha avanço nenhum, que não sei o quê, que o governo era muito ruim. Ele respondeu para ele assim: aqueles que não conseguem enxergar as suas próprias vitórias, né, vão viver sempre derrotados. Correto. Aliás, é um texto clássico, né, sobre esse assunto. É um texto da Darcy Ribeiro, chama assim: Allende e a Esquerda Desvairada. Se você gosta de política, tem que ler esse texto. Ele é absolutamente esclarecedor de certas coisas que a gente vê nego botando fogo em carro aí, querendo quebrar banco, achando que isso é ser de esquerda, que é ser revolucionário. Nada disso. Esse filme aqui já passou várias vezes em vários lugares. Mas, Júlio, não quero entrar nessa bola dividida, não. Eu queria perguntar para você do movimento, tá, e não da degeneração do movimento, né, do desvio do movimento. O povo brasileiro foi para as ruas, né, muita gente foi. Nas jornadas de junho, depois em outras manifestações. Todo dia tem movimento na periferia de São Paulo, tem a periferia ativa, que é verdadeiramente ativo. São basicamente mulheres que atuam nesse movimento. Tem vários movimento do rolezinho para ser organizado também, articulados e organizados, porque o povo quer mais. Então eu queria saber: conquistou a democracia, restabeleceu o Estado de Direito, nós temos uma Constituição avançada, o movimento sindical organizado, é sabiamente unitário, as categorias têm avançado, mas um segmento da população quer mais.
Você acha que esse movimento, ele tem, digamos, uma ligação com esse acúmulo do passado ou ele é uma novidade? Eu creio que é acúmulo das ações que foram desenvolvidas ao longo da nossa história. E eu não coloco as coisas assim, no preto no branco ou esquerda versus direita. Porque mesmo que vários de nós tenhamos apoiado a Dilma, tem alguns compromissos que ela não atendeu. Por isso que eu falei aqui no programa que a representação no Congresso, ela ainda é falha, né? Ela ainda é pouca do lado dos trabalhadores. A nossa presidente foi eleita numa composição de gente conservadora também. Sim. Então, quer dizer, por isso que eu falo que a nossa organização ela tem que se dar a partir dos locais de trabalho, com os sindicatos, com as centrais sindicais, para a gente cobrar. Eu acho que você pode escolher, por exemplo, entre o menos pior para governador, para presidente, para prefeito. Agora, o que é fundamental para nós é cada vez mais fortalecer a organização dos trabalhadores, quer seja nos partidos, quer seja nos sindicatos. Então, eu vejo que essas mobilizações que existem hoje, elas são positivas para a sociedade, né? Mas eu creio que é fundamental que nós tenhamos direção clara dos nossos interesses, para a gente também não ser manobrado para esse ou aquela tendência político-partidária, ou esse ou aquela tendência, digamos assim, que tem interesses em, às vezes, aparentemente é um grande movimento, mas ela pode trazer prejuízo a nós. Por exemplo, mobilização na Paulista, onde você fecha toda a Paulista. É bonito. Mas você pode, por exemplo, deixar um corredor para passar as ambulâncias. Sim, porque fica é uma melhor. área de muitos hospitais. Uma área de muitos hospitais. Se você, por exemplo, vai fazer uma mobilização, quando você chega perto dos hospitais, como no nosso caso, como metroviários, bancários, quando fazem manifestação, há um respeito àquela instituição. Desliga o carro de som. Com certeza, isso é feito. Então é importante que nós, ao fazer manifestação, a gente faça também de um jeito que cumpra regras que não prejudique, ou pelo menos amenize o prejuízo aos demais companheiros e companheiras que às vezes não estão participando daquele lado. Parece que eu estou querendo também fazer com que as coisas se deem, porque na hora que você sai para a rua, faz um quebra-quebra, põe fogo num ônibus, põe fogo num carro, o noticiário acaba assustando também aquela população que você quer ganhar. Pode ser puta de um negócio assim, está fazendo um ato revolucionário, um ato forte, mas na realidade muitas vezes aquilo ali pode prejudicar o movimento de massas, o movimento, quando falou movimento de massas, da participação de todos, não é isso? Às vezes, por exemplo, atos guerrilheiros, assalto a banco, que a esquerda fez, a população às vezes fala, pô, mas peraí, esse é o caminho? Será que a luta armada é o caminho? Não é? Então, muita coisa também nós temos que verificar se no momento exato de hoje, certas ações podem estar jogando contra a ação sindical, contra a ação política daqueles que querem fazer avançar a democracia no nosso país. Bom, eu quero dar um testemunho dos dois grandes movimentos que eu acompanhei, o de 1º de julho e depois teve um, acho que em agosto, não foi? Sim. Eu acompanhei muito por Guarulhos, que eu atuo no Sindicato Metalúrgico de Guarulhos. Nós paramos a Via Dutra, e não é mole parar a Via Dutra, muita gente na rua, fábricas, uma grande quantidade de metalúrgicos parados, não se quebrou um alfinete. Ninguém empurrou uma grade de uma residência, ninguém impediu um fusquinha velho de passar. Eu acho que essa lição dos trabalhadores, de organização, de disciplina e de respeito, é uma coisa da cultura trabalhadora brasileira admirável. Que o trabalhador faz movimento e não tem quebra-quebra. Mas eu queria avançar um pouquinho, que já estão me avisando do fim do programa. O assunto é importante, é caliente e a gente vai, o tempo voa, né? Então eu queria perguntar ao Adilson, como é que resolve esse problema que foi colocado aqui pelo Juruna, que é o seguinte: nós avançamos, os trabalhadores e o movimento popular, em algumas áreas do Executivo. A eleição do Lula é prova inequívoca disso. No Legislativo nós temos sido derrotados. Como é que a gente amplia a representação nas câmaras, nas assembleias, Câmara de Deputados e Senado? Bom, primeiro eu vou tentar dialogar nessa questão da autonomia e independência dos sindicatos e das centrais sindicais. Aí tudo bem. É porque acho que o momento que a gente tem encontrado, que estão surgindo novos movimentos, a gente tem encontrado uma nova forma de lidar com isso na representação. Acho que essa coisa de dialogar com a sociedade, dialogar com um público que não tem entendimento da importância de uma luta ou de uma frente, né? Eu acho que assim, a gente só ganha. Eu acho que esse momento que as centrais sindicais têm buscado a unidade por um objetivo só, por uma pauta única, eu acho que já sinaliza que é possível chegar
no Legislativo, já ampliar a nossa base, né? Acho que o Congresso é um pouco complicado, porque tem uma base fundamentalista, conservadora. Podia começar pelas câmaras de vereadores, né? Eu acho que é isso. E acho que há uma orientação dentro das centrais sindicais de eleger o maior número de representação de trabalhadores, né? E acho que já dialogamos, já na vez passada conseguimos ampliar. Acho que o Partido dos Trabalhadores, aí eu falo em nome do meu partido, já conquistou esse espaço, e acho que é o momento correto de buscar, né? O trabalhador que chegou à vereança já pode ir já para o Legislativo, chegar ao Congresso, ou nas prefeituras também, né? Acho que tem município muito carente de diálogo, de representação. Eu acho que é isso, precisa ter uma referência, né? E acho que buscar sempre esse caminho, dialogar com as massas, né, dialogar sempre, porque é isso que a gente busca, a luta de classe. Então ainda há uma disputa, né, ainda não conseguimos o que queremos, né? Então eu acho que não dá para cobrar somente de uma presidenta, né, de um Estado para isso. Então acho que é isso, é tentar ampliar o maior número de representação dentro desses espaços. Talvez o financiamento de campanha também seja um assunto que nós devamos tocar, talvez hoje não no programa, que já está encerrando, mas é um debate que nós deveríamos fazer, financiamento de campanha. Bem lembrado. Exato. Wagner Fajardo, você tem um minuto para suas considerações finais. Eu acho que aqui é o seguinte, quando você coloca essa pauta, a questão mais importante que eu acho que tem hoje, o Júnior já tocou, é o financiamento público de campanha. Tá? Acabar com essa história do setor privado ficar tomando conta, e a eleição de um deputado às vezes é mais cara que de um presidente da República. Tá certo? Então isso nós precisamos ter muito claro, que aí a reforma política, né, que a presidente Dilma apresentou logo após o movimento de junho, ele é extremamente necessário, né? E eu acho que o movimento social devia comprar isso como uma pauta dele. Mas acho aí, para finalizar, que esse debate, essa discussão, Franzinho, e o programa de vocês contribui para isso, é que é o seguinte, a nova geração, esta nova geração da década de 90, desses últimos 30 anos, né, não conhece essa história. E não viveram essa história, e elas precisam ser resgatadas, porque o que nós temos hoje no Brasil, o que nós conquistamos hoje no Brasil, não foi dado de presente pelo capital. Tá? Foi conquista do povo trabalhador, inclusive de ter a possibilidade de ter uma mulher na presidência da República, progressista, avançada, que não tem força política, por conta do leque de composição que tem que fazer, para poder impor e garantir muitas coisas que a gente reivindica, mas que a nossa ação política é que vai permitir que ela possa ter mais força. Nós temos que pressionar o governo, porque empresário não sai da porta do governo e banqueiro para tentar garantir os seus direitos, entre aspas, tá certo? Perfeito. Os seus privilégios. E nós temos que estar lá também pressionando, e o movimento de rua, o movimento sindical, as greves, essa é a arma que nós temos, e é isso que nós devemos usá-la. Muito bem, chegamos aqui ao final de mais um Câmara Aberta Sindical. Muito obrigado, um abraço, até quarta-feira que vem.